As luzes fluorescentes do Mercy General Hospital projetavam sombras severas no rosto machucado de Scarlett, enquanto ela permanecia imóvel na cama do hospital. Máquinas emitiam beeps constantes ao seu redor, como um batimento cardíaco mecânico a contar o tempo para algo inevitável. Desta vez, o seu padrasto Thomas tinha dado o seu pior. Ela tinha 4 costelas partidas, uma concussão grave, hemorragia interna, uma fratura no pulso esquerdo e queimaduras de cigarro espalhadas pelos braços como constelações de crueldade. Enquanto flutuava entre a consciência e a escuridão, ela podia ouvir as enfermeiras a sussurrar sobre o homem misterioso que ligava a cada 30 minutos, exigindo atualizações. A sua voz transmitia uma autoridade que fazia até os profissionais médicos mais experientes tremerem. O que ela não sabia era que Vincent Moretti já tinha mobilizado toda a sua organização. 400 dos seus soldados mais confiáveis recebiam ordens por canais criptografados, enquanto ele permanecia em seu escritório na cobertura, contemplando Boston. Uma cidade que se curvava à sua vontade com nada mais do que um sussurro do seu nome. A ligação havia chegado à meia-noite. A sua informante no hospital estava sem fôlego de medo ao descrever o estado da mulher. Vincent a protegia discretamente há 8 meses. Uma mulher que não sabia que tinha capturado a atenção do homem mais perigoso de toda a costa leste. Ele notou a ironia de ter passado semanas a orquestrar maneiras de se aproximar dela naturalmente e ganhar a sua confiança sem revelar a escuridão que o seguia como uma segunda pele, apenas para descobrir que o verdadeiro monstro na vida dela estava escondido à vista de todos, fingindo ser um contabilista respeitável e um padrasto amoroso. A verificação dos antecedentes de Thomas Webb tinha sido impecável, sem registro criminal, sem dívidas pendentes, sem sinais de alerta que o marcassem como uma ameaça. No entanto, Vincent deveria ter olhado mais a fundo e visto além do disfarce suburbano a alma distorcida que tinha sistematicamente destruído Scarlett durante 15 anos, desde que a mãe dela morrera, deixando-a indefesa aos 12 anos de idade. Ele notou-a pela primeira vez há 8 meses, na cafetaria que ela geria no centro da cidade. Era um pequeno local chamado Morning Bloom, onde ela transformava o seu cansaço em lates perfeitos e sorrisos genuínos. Inicialmente, ele sentiu-se atraído pelo calor nos olhos dela, apesar da tristeza que a envolvia como uma sombra permanente. Dia após dia, ele inventava desculpas para passar por lá, sob o nome de Marcos, pedindo cafés pretos que mal tocava, apenas para ouvir o riso dela. Ele observava a maneira como ela lidava com clientes difíceis, com uma graça que parecia quase sobrenatural, e estudava a maneira sutil como ela se encolhia sempre que alguém levantava a voz muito rapidamente ou movia as mãos de forma repentina. Esses pequenos sinais deveriam ter lhe dito tudo, mas ele estava demasiado envolvido na sensação desconhecida de querer algo que não podia simplesmente tomar. Alguém que precisava de ser abordada com paciência, em vez de poder. Alguém que carregava o peso de uma irmã moribunda nos ombros, escondendo hematomas sob mangas compridas e sorrisos forçados. Scarlett representava tudo o que o seu mundo lhe ensinara a explorar ou destruir. Inocência, esperança e a crença obstinada de que existiam pessoas boas e que mereciam proteção. E, no entanto, ela se tornara a única coisa pela qual ele queimaria cidades para preservar. Ela era a única luz em 20 anos de escuridão, lembrando-lhe como era ser humano. Se a história de Scarlett o tocou, curta e partilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se e ative as notificações para não perder o que acontece quando o homem mais perigoso de Boston descobre o monstro escondido à vista de todos. Vincent colocou o telemóvel sobre a mesa. Os seus olhos permaneceram fixos na noite de Boston, além do vidro. No entanto, a sua mente estava em outro lugar. Estava no frio quarto do hospital onde Scarlett jazia, suspensa entre a vida e a morte. Ele podia sentir a raiva a subir no seu peito como magma vulcânico, pronta para entrar em erupção. Era uma força crua e impiedosa que ele acreditava estar enterrada há muito tempo, mas que agora despertava com uma força que até o surpreendia. Ele pegou o telefone novamente, desta vez não para ouvir, mas para dar ordens. Quando Lorenzo Santini atendeu ao primeiro toque, a sua voz estava fria como o gelo do inverno.
Lorenzo, o seu tenente mais leal há 15 anos e o homem que o ajudara a reconstruir o seu império após uma guerra de gangues, soube imediatamente que algo estava errado, porque Vincent nunca ligava a essa hora, a menos que alguém estivesse prestes a morrer. Preciso de 400 homens reunidos dentro de uma hora, disse Vincent lentamente, cada palavra como se estivesse gravada em pedra. O alvo é o Mercy General Hospital, isolar toda a área. Ninguém pode entrar ou sair sem a minha permissão. Lorenzo não perguntou por quê, não perguntou o que tinha acontecido. Depois de todos estes anos, ele sabia que quando Vincent Moretti falava com aquela voz, perguntas eram um luxo que ninguém podia se dar. Sim, senhor, respondeu Lorenzo brevemente e desligou. Em poucos minutos, a rede de comunicação criptografada da organização Moretti acendeu como um vasto sistema nervoso sendo ativado. As mensagens fluíram por todos os níveis, dos capitães seniores aos soldados de rua. Cada um recebeu instruções precisas sobre pontos de encontro, roupas de disfarce e sua função específica na operação daquela noite. Homens que dormiam acordaram de um salto em suas camas. Aqueles que estavam em boates se esconderam silenciosamente nas sombras. Aqueles que guardavam instalações comerciais entregaram seus postos aos seus substitutos. Todos se moviam como peças de uma máquina colossal funcionando com precisão perfeita. Vincent entrou no camarim. Substituiu a camisa manchada de sangue, que se sujou quando ele esmagou o copo de uísque ao ouvir a notícia, por um fato preto de 3 peças perfeitamente ajustado, o uniforme que sempre usava quando se preparava para enfrentar um inimigo. Olhando-se no espelho, viu o reflexo de um homem de 36 anos com olhos frios como aço e traços afiados como granito. No entanto, naquela noite, havia algo mais nos seus olhos, um fogo ardente que avisava de uma tempestade iminente. Quando o elevador privado o levou até a cave, a comitiva já estava à espera. 6 sedãs pretos reluzentes estavam alinhados com os motores ligados e os motoristas em pé ao lado deles, rígidos como estátuas silenciosas. Lorenzo esperava junto ao primeiro carro, o seu rosto impassível familiar mal escondendo a sua curiosidade. Quando Vincent se aproximou, ele apenas acenou com a cabeça e abriu a porta para o seu chefe. 400 homens estão a caminho, informou Lorenzo assim que entraram. A primeira vaga chegará ao hospital em 20 minutos. Eu os dividi em 4 grupos, de acordo com o plano padrão. Vincent acenou com a cabeça e olhou para a frente enquanto a comitiva saía da garagem e deslizava pela noite de Boston como uma enorme serpente negra deslizando em direção à sua presa. Mais uma coisa, disse Vincent após um momento de silêncio, baixando a voz tanto que Lorenzo teve de se inclinar para ouvir. Arranje-me tudo sobre Thomas Webb. Quero saber o que ele come, onde dorme, o que teme e, acima de tudo, onde está a ser mantido esta noite. Lorenzo acenou com a cabeça em sinal de concordância. Enquanto ele pegava o telefone para mobilizar uma unidade de investigação separada, Vincent voltou-se para a janela, observando as luzes da rua passarem como manchas pálidas de luz na escuridão. Ela nunca mais terá medo, jurou para si mesmo. Qualquer um que tivesse tocado nela aprenderia o que realmente significava o inferno na Terra. O Mercy General Hospital erguia-se na noite como um castelo de luz num mar de escuridão. As suas inúmeras janelas iluminadas refletiam-se no céu de Boston como a luz de um farol gigante que nunca dormia. A primeira vaga tinha chegado 15 minutos antes da comitiva de Vincent. 50 homens em fatos caros e com pastas de couro polido entraram no átrio principal com a confiança tranquila de advogados e empresários a visitar parentes e dispersaram-se por posições estratégicas com tanta naturalidade que ninguém suspeitou de nada. Alguns sentaram-se no café do átrio, outros permaneceram perto da recepção e outros ocuparam as cadeiras de espera junto aos elevadores. Em menos de 10 minutos, tinham assumido silenciosamente o controle de todas as entradas principais. A segunda vaga chegou. Chegaram ambulâncias e carrinhas de transporte médico com logótipos falsos convincentes. 80 homens vestidos como enfermeiros, técnicos e zeladores se integraram perfeitamente ao ritmo noturno do hospital, ocupando corredores vazios, escadas de incêndio e cantos escondidos fora do alcance das câmaras de segurança. Eles se moviam com a precisão de pessoas totalmente treinadas, cada um sabendo exatamente onde ficar e o que fazer. Quando uma enfermeira de verdade passava,
Eles sorriam e acenavam com a cabeça como se trabalhassem ali há anos. A terceira onda foi a mais impressionante até então. 120 homens em equipamento tático preto completo saíram de SUVs estacionados ao longo de 3 quarteirões circundantes. Eles protegeram telhados próximos, garagens subterrâneas e entradas de emergência, estabelecendo um perímetro de segurança tão apertado que nem mesmo um pássaro poderia atravessá-lo sem ser notado. Enquanto isso, o resto, mais de 150 combatentes de elite, posicionou-se em pontos-chave da cidade, prontos para responder a qualquer imprevisto. Era uma força de reserva que Vincent mantinha sempre à mão, como uma carta que nunca precisava jogar, mas que sempre deixava os seus inimigos cautelosos. O sétimo andar, onde Scarlett estava no quarto 714, foi selado com uma sutileza surpreendente. 2 homens com uniformes de segurança do hospital assumiram o controle das escadas. Outros 2 controlavam os elevadores e uma equipa de 5 homens vigiava do lado de fora do corredor que levava ao quarto dela. Todos estavam armados sob os casacos e equipados com auriculares sem fios. Quando a comitiva de Vincent parou na entrada VIP dos fundos, Lorenzo recebeu o relatório final através do seu auricular. Ele virou-se para o seu chefe com um raro traço de satisfação visível no seu rosto normalmente impassível. "Tudo pronto, senhor", disse ele. "Todo o hospital está sob o nosso controle. Não há sinais de nada de anormal. A polícia local foi tratada. Eles acreditam que esta é uma operação federal de proteção a testemunhas e concordaram em manter distância." Vincent saiu do carro, o couro polido dos seus sapatos tocando o pavimento úmido. Enquanto caminhava em direção à entrada dos fundos, os seus homens ficaram alinhados em ambos os lados como estátuas, com as cabeças baixas em silencioso respeito. Ele não olhou para eles. Não precisava, pois sabia que cada um dos 400 guerreiros presentes naquela noite morreria sem hesitar ao seu comando. Uma lealdade forjada pelo sangue e pelo tempo que o dinheiro nunca poderia comprar. O Mercy General Hospital, outrora um terreno neutro que não pertencia a nenhum poder do submundo, tinha se tornado a fortaleza de Vincent Moretti, e qualquer um que ousasse entrar nele com intenções hostis logo perceberia que tinha entrado no território do predador mais assustador da cidade. A doutora Margaret Chen trabalhava no Mercy General há 20 anos e já tinha visto tudo o que um grande hospital da cidade podia oferecer, desde tiroteios entre gangues a casos de emergência catastróficos após acidentes de trânsito. No entanto, ela nunca tinha visto nada parecido com o que estava a acontecer naquela noite. Ela percebeu que algo estava errado quando, às 3 da manhã, passou pelo átrio principal e notou um número incomum de homens de fato para um hospital àquela hora. Quando subiu ao 7º andar para verificar um paciente internado na noite anterior, descobriu 2 seguranças desconhecidos posicionados na escada. Rostos que nunca tinha visto em suas 2 décadas de trabalho ali. Ela estava prestes a ligar para o diretor do hospital quando um homem alto, com cabelos grisalhos e olhos afiados como lâminas, se colocou à sua frente, com uma expressão profissionalmente educada, mas com algo no olhar que a fez instintivamente dar um passo para trás. "Desculpe incomodá-la, doutora Chen", disse o homem com uma voz calorosa, mas autoritária. "O meu nome é Lorenzo Santini. Represento uma agência federal cuja identidade não posso revelar. Estamos a conduzir uma operação de proteção de emergência para uma de suas pacientes, Scarlett Hayes, no quarto 714. Margaret Chen não se intimidava facilmente. Ela já havia enfrentado bandidos bêbados e viciados agressivos sem pestanejar. No entanto, havia algo nesse homem que lhe dizia que essa não era uma conversa que ela poderia vencer. "Qual agência federal?", perguntou ela sem rodeios, sua voz mantendo a firmeza de alguém acostumada a dar ordens. "E por que não recebi qualquer notificação oficial antes de você transformar o meu hospital numa base militar?" Lorenzo sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos, e tirou uma pilha de documentos com aparência oficial do bolso interno, carimbados e assinados de maneiras que ela não poderia verificar a essa hora da noite. "A urgência da situação não nos permitiu seguir os canais normais", explicou Lorenzo enquanto Margaret folheava as páginas. "O homem que atacou a menina Hayes não agiu sozinho. Ele está ligado a alguns indivíduos muito perigosos, e temos motivos para acreditar que eles tentarão silenciá-la antes que ela possa testemunhar. Tenho a certeza de que viu o estado dela quando foi internada.
Quereria que algo pior lhe acontecesse? Margaret lembrou-se da imagem da jovem que tinha sido levada para a sala de emergência na noite anterior. O rosto dela estava tão machucado que era quase impossível reconhecer suas feições. Queimaduras de cigarro estavam espalhadas pelos braços dela, evidência de anos de crueldade. O coração dela apertou ao pensar que alguém poderia querer machucá-la novamente. Ela olhou para Lorenzo, cujos olhos permaneciam frios e impassíveis. Ela sabia que, fosse a história verdadeira ou não, aqueles homens não iriam embora só porque ela pedisse. Quero ter a certeza de que nenhum outro paciente será afetado, disse ela após um momento de silêncio. O seu tom de voz trazia o compromisso de alguém que sabe quando escolher as suas batalhas. Não devem interferir no trabalho da equipa médica. Lorenzo acenou com a cabeça respeitosamente. Desta vez, Hipólito lhe parecia mais sincero. Claro, Dr. Cutchen, estamos aqui apenas para proteger, não para causar problemas. Podem continuar com as vossas tarefas normalmente e ignorar a nossa presença. Margaret Chen sabia que estava a mentir para si mesma quando acenou com a cabeça em concordância, porque ninguém pode fingir que um exército privado não existe. No entanto, quando pensou na rapariga deitada no quarto 714, decidiu que talvez, naquela noite, mantê-la em segurança fosse mais importante do que a verdade. Vincent entrou no quarto 714, depois de Lorenzo acenar com a cabeça para confirmar que tudo estava seguro. Naquele instante, todo o controlo frio que ele havia construído nos últimos 20 anos pareceu desmoronar ao ver a mulher deitada imóvel na cama do hospital. A luz pálida do teto incidia sobre Scarlett como um halo impiedoso, expondo sem piedade cada ferida em seu corpo frágil. Vincent parou para respirar e se impedir de ir imediatamente atrás de Thomas Webb. O rosto dela estava tão inchado que as feições delicadas que ele admirava silenciosamente há 8 meses eram quase impossíveis de reconhecer. Um olho estava escuro e inchado, os lábios rachados e suturados nos cantos da boca, e hematomas em forma de impressões digitais circundavam a garganta como um colar de crueldade. Ele aproximou-se, cada passo pesado, como se estivesse a caminhar na lama. Quando ficou ao lado da cama, viu o que a primeira luz tinha ocultado. As queimaduras de cigarro nos braços dela não eram apenas algumas, como ele pensara, mas dezenas. Algumas tinham cicatrizado, deixando marcas pálidas. Outras ainda estavam abertas e vermelhas, evidência dos anos de tormento que ela havia suportado sozinha, em silêncio. O braço esquerdo estava engessado do pulso até um pouco abaixo do cotovelo, com os dedos salientes, inchados e machucados. Vincent lembrou-se de como ela usara aquela mesma mão para fazer café para ele. Aqueles dedos pequenos, que se moviam rapidamente com a facilidade de alguém que já fizera aquele trabalho milhares de vezes, agora estavam imóveis como pétalas murchas. Ele puxou a cadeira de plástico rígido para mais perto e sentou-se, sem tirar os olhos do rosto dela. Na quietude, quebrada apenas pelo bip constante do monitor cardíaco, ele sentiu algo se partir dentro do seu peito. Ele matou pela primeira vez aos 17 anos, quando atirou num traficante de drogas que traiu o seu pai. Desde então, ordenou a morte de inúmeros inimigos sem perder uma única noite de sono. No entanto, olhando para Scarlett ali deitada, sentiu como se fosse ele próprio quem estivesse a ser punido. Ele falhou. Falhou em proteger a única pessoa que realmente queria proteger. Esse fracasso doía mais do que qualquer ferida física que ele já tivesse sofrido. Lentamente, com os dedos a tremer, estendeu a mão e tocou a borda do cobertor do hospital, perto da mão ilesa dela. Não se atreveu a tocá-la, com medo de a magoar ainda mais, ou de que a sua presença pudesse, de alguma forma, trazer-lhe mais infortúnios. Não vou deixar isto acontecer novamente, sussurrou na penumbra, com a voz soando como se as palavras fossem arrancadas das profundezas da sua alma. Juro-te, Scarlett, continuou ele, quer queiras que eu esteja perto de ti ou não, quer saibas quem eu sou ou não, ninguém jamais voltará a tocar-te. Nunca. A noite passou num silêncio pesado. As enfermeiras iam e vinham para verificar como ela estava algumas vezes, mas ninguém se atreveu a perguntar quem era o homem imóvel ao lado da cama. O seu olhar frio era suficiente para silenciar qualquer pergunta antes que ela fosse feita. Vincent não dormiu nem se mexeu. Ele apenas ficou sentado ali, observando o peito de Scarlett subir e descer a cada respiração frágil,
e contando-as como se estivesse usando sua vontade para mantê-la viva. Ele se lembrou da última vez que a viu, apenas 2 dias antes, no Morning Bloom. Ela sorriu para ele ao lhe entregar o café preto de sempre. Era um sorriso que nunca chegava aos olhos, mas ainda assim era caloroso o suficiente para fazer seu coração parar. Agora ele percebia que, mesmo naquela altura, ela escondia hematomas recentes sob as mangas compridas e carregava uma dor que ele estava cego demais para ver. Quando a primeira luz do amanhecer começou a entrar pelas cortinas, Vincent ainda estava lá. Os seus olhos estavam vermelhos por falta de sono, mas ele estava atento a cada segundo. Na sua mente, o plano para Thomas Webb estava completo em todos os detalhes. Um plano em que a morte seria uma recompensa muito gentil para o homem que ousara tocar na sua mulher. Cerca de 20 quilômetros a sul do Mercy General Hospital, dentro da Suffolk County Holding Facility, Thomas Webb estava sentado encurvado num banco de metal gelado, repetindo para si mesmo que tudo não passava de um mal-entendido que logo seria esclarecido. Ele fora preso por volta das 23 horas da noite anterior, depois que um vizinho chamou a polícia ao ouvir gritos e barulhos de batidas vindos de sua casa. Quando os 2 policiais chegaram, encontraram Scarlett inconsciente ao pé da escada, com sangue a escorrer de um ferimento na cabeça. Ele explicou que a menina havia caído sozinha. Ela era desajeitada e sempre se machucava. Mas os hematomas antigos e novos que cobriam seu corpo contavam uma história diferente. Antes que ele pudesse entender o que estava a acontecer, as algemas se fecharam em torno de seus pulsos. Ele agora estava sentado na cela comunitária, esperando pela audiência de acusação. Thomas ainda acreditava que tudo ficaria bem. Ele já havia se livrado de situações como essa antes, graças a um cunhado que trabalhava no departamento de polícia, e não tinha motivos para pensar que desta vez seria diferente. A cela estava quase vazia a essa hora. Apenas ele e um homem bêbado a ressonar no canto mais distante estavam lá dentro. A luz fluorescente piscante no teto projetava sombras estranhas nas paredes de betão cinza. Thomas estava a pensar no que diria ao seu advogado quando a porta de aço se abriu com um som metálico áspero e 3 homens foram conduzidos para dentro por um guarda cujo rosto era inexpressivo como uma pedra. Eles não pareciam criminosos comuns. Thomas percebeu isso instantaneamente pela maneira como se moviam, examinavam a sala e passavam os olhos por ele com o foco preciso de predadores localizando a presa. Tudo isso irradiava um perigo que ele nunca tinha visto antes. O primeiro homem era grande, com ombros largos como uma porta e mãos cobertas de cicatrizes. O segundo era magro, com olhos frios como gelo e movimentos rápidos e controlados de uma cobra pronta para atacar. O terceiro homem parecia quase ineducado, com cabelo bem penteado e um uniforme prisional que, de alguma forma, ainda parecia passado a ferro. No entanto, era precisamente essa educação que o tornava o mais assustador de todos. O guarda trancou a porta e desapareceu sem dizer uma palavra. Thomas teve a sensação inquietante de que tinha acabado de ser deixado dentro de uma jaula de leões. Thomas Webb, o homem educado, falou primeiro, com uma voz que transmitia o tom de alguém culto e habituado ao poder. Ouvimos falar muito sobre si, especialmente sobre o que gosta de fazer com a filha da sua esposa. O coração de Thomas deu um salto ao ouvir essas palavras. Ele tentou manter a calma, mas o tremor na sua voz o traiu. "Quem são vocês?" perguntou, tentando soar firme, mas só conseguiu um olhar cúmplice dos 3 homens. "Tenho direito a um advogado. Não tenho o direito de me ameaçar." O homem grande riu, um som baixo e frio que ecoou pela sala de betão como algo que ascendia do inferno. "Um advogado?" repetiu, ligeiramente divertido. "Acha que um advogado o salvará? Thomas Webb, acha que a lei o protegerá depois do que fez aquela rapariga durante 15 anos? Thomas sentiu o sangue nas veias gelar ao perceber que aqueles homens sabiam de tudo. Não só sabiam sobre a noite anterior, como também sabiam sobre todos os anos que ele havia escondido. Naquele momento, pela primeira vez na vida, Thomas Webb compreendeu verdadeiramente o que era o medo. O homem educado puxou o banco em frente e sentou-se com o ar descontraído de alguém que se prepara para contar uma longa história. Os outros 2 ficaram de pé em ambos os lados, como estátuas, guardando os portões do inferno. "Conhece Vincent Moretti?" perguntou Thomas num tom tão suave como se estivesse a falar sobre o tempo. No entanto, foi precisamente essa suavidade que fez Thomas tremer mais do que qualquer ameaça aberta jamais poderia fazer.
Moretti. Thomas repetiu o nome, confuso. Já o tinha ouvido antes, em relatórios sobre o crime organizado e nos sussurros assustados das pessoas em Boston quando falavam sobre o submundo, mas não compreendia o que isso tinha a ver com ele. Oh, conhece esse nome, disse o homem magro, sorrindo como uma lâmina. Então também deve saber que Vincent Moretti é o homem mais poderoso de todo o Nordeste. Um homem que pode fazer um senador perder o seu lugar, um chefe de polícia perder o seu emprego, e homens como você simplesmente desaparecerem com um simples aceno de cabeça. Thomas sentiu um suor frio escorrer pela sua espinha, apesar de a cela estar gelada. Queria perguntar por que razão um chefe da máfia se importaria com ele. Ele era apenas um contador suburbano sem graça, mas já sabia a resposta, que pairava em sua mente como o fantasma de seus próprios pecados. A garota que você vem espancando há 15 anos. O homem grande se inclinou tão perto que Thomas pôde sentir o cheiro de tabaco e algo parecido com sangue seco em seu hálito. Ela chamou a atenção do Sr. Moret. Ontem à noite, quando você a trouxe para o hospital meio morta, você oficialmente cruzou o caminho de um homem que nunca perdoa nem esquece. Não, gaguejou Thomas, com a garganta seca como um deserto. A rapariga, quero dizer, Scarlett, ela é apenas a filha da minha mulher. Não entendo o que ela tem a ver com aquele homem. O homem educado suspirou, como se estivesse a explicar algo simples a uma criança lenta. Não precisas de entender, Thomas. Tudo o que precisa saber é que, a partir deste momento, a sua vida já não lhe pertence. Pertence ao Sr. Moretti. Ele decidirá se você vive ou morre, se sofre ou encontra paz. Então começaram a contar-lhe histórias. Histórias daqueles que ousaram irritar Vincent Moretti e dos seus finais. Havia o empresário traidor encontrado enforcado no seu escritório com um contrato enfiado na boca. Havia um político corrupto que morreu num acidente de carro quando os seus travões falharam misteriosamente na autoestrada, e um traficante de seres humanos que foi enviado para uma prisão federal e sobreviveu apenas 3 dias antes de ser esfaqueado até a morte nos chuveiros. Mas as histórias mais assustadoras eram sobre homens que abusavam de mulheres, porque, diziam eles, Vincent Moretti tinha uma regra especial para esse tipo de pessoa na prisão. Falavam com vozes tão baixas quanto sinos fúnebres. Homens que batiam em mulheres e crianças eram tratados de uma maneira muito especial. Os outros presos consideravam seu dever sagrado ensinar-lhes uma lição. E quando o Sr. Moretti mandava a mensagem para dentro, essa lição se tornava um currículo que durava anos. Eles descreveram o que acontecia com homens como Thomas na prisão. Longas noites passadas fora da cama, refeições envenenadas apenas o suficiente para causar dor, mas não a morte, e ferimentos misteriosos que apareciam sem que ninguém jamais os tivesse visto serem infligidos. Thomas começou a tremer, todo o seu corpo a tremer como uma folha numa tempestade, enquanto imaginava o seu futuro. Por favor, ouviu-se implorar, odiando a fraqueza disso, mas incapaz de parar. Tenho dinheiro, posso pagar. Por favor, digam ao Sr. Moretti que farei qualquer coisa. Os 3 homens trocaram um olhar satisfeito, como se tivessem completado o primeiro passo da sua tarefa. O homem educado acenou lentamente com a cabeça, como se estivesse a ponderar a oferta. Qualquer coisa, repetiu com um sorriso tão frio quanto o inverno de Boston. Essas são palavras que o Sr. Moretti gosta muito de ouvir. Quando o amanhecer tomou conta do céu de Boston, Lorenzo entrou no quarto 714, carregando uma pasta de couro preta e com uma expressão séria que Vincent imediatamente reconheceu como um sinal de más notícias. Ele acenou levemente para o seu chefe, depois olhou para Scarlett, que ainda estava deitada imóvel na cama. A sua respiração constante mostrava que ela estava profundamente sedada. Isso permitiu que Lorenzo desse um suspiro de alívio, pois o que ele estava prestes a dizer não era algo que ela deveria ouvir. O relatório está completo, senhor, disse Lorenzo suavemente, colocando a pasta sobre a mesa ao lado da cama e abrindo-a para revelar uma pilha grossa de documentos contendo fotografias e cópias de registros policiais. E o que descobrimos é muito pior do que esperávamos inicialmente. Vincent levantou-se da cadeira onde tinha passado a noite com o corpo rígido devido às horas de inatividade, mas os seus olhos continuavam tão perspicazes como sempre enquanto olhava para os ficheiros. Thomas Webb não abusou apenas de Scarlett, continuou Lorenzo, baixando a voz como se estivesse a conter a sua raiva.
Ele tem pelo menos mais 5 vítimas. 2 ex-namoradas dos tempos de faculdade, a ex-mulher, a filha da ex-mulher e uma colega da empresa de contabilidade onde trabalha. Vincent pegou nas fotografias e olhou para os rostos das mulheres que tinham passado pelo mesmo inferno que Scarlett. Algumas eram mais velhas, mas o medo ainda estava gravado nos seus olhos. Outras eram mais jovens, mas carregavam feridas na mente que nunca sarariam. Os seus dedos apertaram até o papel quase amassar. Por que ele nunca foi processado? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. A sua voz era monótona, o que era mais assustador do que a raiva. Era como a superfície de um lago antes de uma tempestade. O cunhado dele, respondeu Lorenzo, apontando para uma fotografia no arquivo. O agente Richard Webb, que serviu no Departamento de Polícia de Boston por 25 anos. Sempre que uma queixa era apresentada contra Thomas, a papelada desaparecia misteriosamente. Testemunhas mudavam repentinamente seus depoimentos e as vítimas eram intimidadas a retirar suas denúncias. Vincent virou as páginas e encontrou a linha do tempo que os seus investigadores haviam cuidadosamente compilado. Era uma linha do tempo de brutalidade que se estendia por mais de 2 décadas e que a lei havia deliberadamente ignorado. "E Scarlett?", perguntou ele, com a voz ligeiramente embargada ao pronunciar o nome dela. Quando ele começou a fazer isso com ela. Lorenzo ficou em silêncio por um momento, e esse silêncio foi mais pesado do que qualquer resposta. Quando ela tinha 12 anos, disse ele finalmente, logo após a morte da mãe dela por cancro. Os registros médicos mostram que ela foi internada 7 vezes nos últimos 15 anos com ferimentos que foram explicados como acidentes, mas os médicos notaram suspeita de violência doméstica na maioria dos casos. Nada foi feito porque Richard Webb sempre aparecia para acalmar as coisas. 15 anos. Vincent repetiu as palavras como se tentasse engolir veneno. Ela tem apenas 27 anos. Isso significa que viveu no inferno durante quase metade da sua vida. Ele voltou-se para Scarlett, para o seu rosto machucado e corpo frágil. Agora ele entendia por que o seu sorriso sempre carregava uma tristeza que nunca desaparecia. Ele entendia por que ela recuava diante de movimentos repentinos e escondia o corpo sob mangas compridas, mesmo nos dias mais quentes do verão. "Quero que todas as outras vítimas sejam encontradas", ordenou Vincent, sua voz de volta à sua frieza familiar, embora Lorenzo pudesse sentir o fogo queimando por baixo. "Dê a elas tudo o que precisarem. Dinheiro, advogados e proteção. E se quiserem testemunhar contra ele, certifique-se de que estejam absolutamente seguros." "E o agente Richard Webb?", perguntou Lorenzo. "Ele está de licença e já o localizamos." Vincent não respondeu imediatamente. Olhou para olhou para a mão enfaixada de Scarlett e pensou nos 15 anos de sofrimento que ela suportara enquanto o sistema que deveria protegê-la se virava as costas. "Certifique-se de que ele nunca mais volte a vestir aquele uniforme", disse Vincent finalmente. "E certifique-se de que ele saiba exatamente por quê." 12 horas se passaram desde que os 3 homens entraram na cela de Thomas Webb. 12 horas de histórias horríveis, ameaças sussurradas como canções de ninar cantadas pela própria morte, e uma espera mais aterrorizante do que a morte. Thomas não era mais o homem confiante que entrara na prisão na noite anterior. Ele era apenas uma casca vazia do que fora antes. Os seus olhos estavam encovados por falta de sono, o rosto cinzento de medo, e as mãos tremiam incontrolavelmente, como se estivesse gravemente doente. O homem educado, que Thomas agora compreendia ser um dos inúmeros agentes ao serviço de Vincent Moretti, colocou gentilmente uma pilha grossa de documentos na mesa de metal à sua frente, como se oferecesse um presente. "Esta é a sua única oportunidade, Thomas", disse ele. 17 páginas de confissões detalhadas de tudo o que você fez, não apenas a Scarlett, mas a todas as outras mulheres nos últimos 20 anos. Você assinará cada página e gravaremos todo o processo, para que não possa voltar atrás. Thomas olhou para os papéis com os olhos turvos. Ele sabia que assiná-los significaria condenar-se a anos de prisão e ao fim da sua vida como a conhecia. "Mas se eu assinar?", perguntou ele com uma voz rouca e cheia de medo. "O que acontecerá?" O homem grande deu um passo à frente, colocou a mão pesada no ombro de Thomas e disse lentamente, para que Thomas compreendesse cada palavra. "Se assinar, Sr. Moretti, garantiremos que o seu tempo na prisão seja apenas desagradável, em vez de insuportável. Será espancado,
mas não morto. Humilhado, mas não destruído completamente. É uma misericórdia que não merece, mas que o Sr. Moretti está disposto a conceder. E se eu não assinar? Perguntou Thomas, embora já soubesse a resposta. O homem magro sorriu com o sorriso mais frio que Thomas já tinha visto e disse: se não assinar, vamos deixá-lo aqui sozinho. Mas a mensagem do Sr. Moretti espalhar-se-á pelo sistema prisional antes que você veja um juiz. O que o espera fará com que o inferno pareça férias de verão. Thomas olhou para aqueles olhos gelados e soube que não era uma ameaça vazia, mas uma promessa. Um futuro do qual ele não poderia escapar se recusasse, né? Então, ele pegou na caneta colocada ao lado dos documentos. A sua mão tremia tanto que mal conseguia controlá-la. E começou a ler as palavras que descreviam os seus próprios crimes. A primeira página era sobre as duas namoradas dos seus anos de faculdade, as bofetadas e socos que lhes tinha dado durante noites de embriaguez, quando descarregava a sua raiva nelas. A segunda à quinta páginas descreviam o seu casamento fracassado com a ex-mulher e a filha dela, e os anos de violência que ele havia escondido com a ajuda do cunhado, que era a polícia. A sexta à 17ª páginas, que eram a parte mais pesada, detalhavam os 15 anos de inferno que ele havia infligido a Scarlett, desde o primeiro tapa quando ela tinha 12 anos, até a surra que quase a matou na noite anterior. Quando Thomas assinou a última página, percebeu que lágrimas corriam pelo seu rosto. Não eram lágrimas de remorso, mas de um covarde finalmente forçado a enfrentar as consequências de suas ações. O homem educado recolheu os documentos com satisfação, enquanto o homem magro desligava a câmera do telemóvel que havia gravado tudo. Ele disse como se estivesse concluindo um negócio que o Sr. Moretti ficaria muito satisfeito e deu as boas-vindas a Thomas Webb ao resto de sua vida. 3 dias se passaram como um pesadelo sem fim. Durante todo esse tempo, Vincent mal saiu do quarto 7.14, exceto quando Lorenzo o forçou a comer ou trocar de roupa. Os médicos disseram que Scarlett estava se recuperando melhor do que o esperado. Sua juventude e força oculta estavam ajudando seu corpo a lutar contra os ferimentos graves, mas eles não podiam dizer exatamente quando ela acordaria. Vincent sentava-se ali, contando as respirações dela, observando cada pequena mudança no inchaço do rosto e rezando a um Deus em que não tinha certeza se ainda acreditava, pedindo mais uma chance para ela. Então, na tarde do terceiro dia, enquanto a luz dourada pálida do outono de Boston se infiltrava pela estreita fresta nas cortinas, as pálpebras de Scarlett começaram a tremer. Vincent sentou-se ereto, com o coração a bater forte, enquanto observava a abrir lentamente os olhos castanhos e calorosos que ele sentira falta durante 3 dias, agora piscando na luz desconhecida do quarto do hospital. Ela olhou primeiro para o teto, com uma expressão de confusão no rosto, enquanto tentava juntar as peças de suas memórias. Então, seu olhar desviou-se para o lado e fixou-se no homem sentado ao lado de sua cama. Marcus, sussurrou ela, com a voz áspera como lixa devido aos dias de silêncio. Vincent sentiu o coração partir-se e curar-se no mesmo instante em que ela pronunciou o nome falso que ele usava há 8 meses. Pegando no copo de água na mesa de cabeceira, ele gentilmente levantou a cabeça dela, guiou o canudo até aos lábios dela e observou-a dar pequenos e cuidadosos goles, demonstrando uma paciência que ele não sabia que possuía. Onde estou? Perguntou Scarlett depois de beber o suficiente para aliviar a garganta seca. O que aconteceu? À medida que a memória voltava, perfurando a sua mente como cacos de vidro quebrado, os seus olhos se arregalaram com um medo primitivo. Thomas, sussurrou ela. Ele me empurrou escada abaixo. Lembro-me de cair e depois tudo ficou escuro. Vincent pegou na sua mão ilesa e apertou-a levemente, como se tentasse passar a sua força para ela. Ele não pode mais tocar em ti, Scarlett. Agora estás segura. Ele foi preso e nunca mais será livre. No entanto, em vez do alívio que ele esperava, o pânico passou pelo rosto dela quando tentou sentar-se, ignorando a dor que rasgava as suas costelas partidas. Lily, ela quase chorou. A minha irmã. Se Thomas for preso, quem cuidará de Lily? Ela precisa de medicação. Ela precisa de seguro de saúde. Ela morrerá sem a cirurgia. Vincent gentilmente, mas com firmeza, colocou a mão no ombro dela, ajudando-a a se recostar antes que ela se machucasse ainda mais. Ele olhou diretamente nos olhos cheios de lágrimas dela.
Lily está segura, disse ele devagar e claramente, para que ela ouvisse cada palavra. Ela está na melhor clínica privada da cidade, onde os médicos cuidam dela 24 horas por dia. A cirurgia cardíaca dela foi marcada com o maior especialista na área. Todos os custos foram pagos. Não precisa de se preocupar com nada. Scarlett olhou para ele como se ele estivesse a falar uma língua estrangeira. A dúvida e a esperança lutavam em seu rosto, numa guerra que ela não sabia se iria vencer. Por quê? Perguntou ela com a voz trêmula, enquanto procurava respostas nos olhos dele. Por que está a fazer tudo isso? Você é apenas um frequentador do café. Por que se importa tanto comigo e com a minha irmã? Vincent sabia que poderia continuar a mentir e manter a persona gentil de Marcus, qual ela se habituara. Mas quando olhou para os olhos suplicantes dela, percebeu que não queria mais se esconder. Tenho muito a lhe contar, Scarlett, disse ele, com uma voz mais suave do que qualquer pessoa que conhecesse Vincent Moretti esperaria. Mas primeiro você precisa descansar e se recuperar. Prometo que explicarei tudo quando estiver forte o suficiente para ouvir. Os dias seguintes passaram numa névoa de analgésicos e sono interrompido. No entanto, Scarlett começou a notar os detalhes estranhos que a sua mente entorpecida inicialmente ignorara. Marcus estava sempre lá, sentado na cadeira ao lado da sua cama ou de pé junto à janela, olhando para fora. Ela questionava-se como um cliente habitual de um café poderia abandonar a sua vida por dias apenas para cuidar de alguém que era quase uma estranha. Mas não era a sua presença constante que realmente despertava a sua suspeita. Era o que ela via além da porta do hospital sempre que esta se abria. Havia homens de guarda no corredor. Não eram os familiares seguranças do hospital com uniformes azuis, mas homens de fato preto com a postura de soldados. Os seus olhos varriam todos os que passavam, como se procurassem ameaças. Scarlett reparou que sempre que uma enfermeira ou um médico entrava no quarto, os homens inclinavam a cabeça para Marcus com um respeito que beirava o medo, algo que ela nunca tinha visto ser demonstrado a um cliente comum de um café. Scarlett começou a ouvir as conversas murmuradas do lado de fora da porta, tentando juntar fragmentos de informação como um quebra-cabeças sem imagem para guiá-la. Então, uma noite, quando Marcus saiu para falar com um homem de cabelos grisalhos que ela reconheceu por tê-lo visto várias vezes antes, ela ouviu algo que mudou tudo. Uma jovem enfermeira passou apressada pela porta e quase colidiu com Marcus. Ela gaguejou um pedido de desculpas, tremendo visivelmente. Desculpe, Sr. Moretti, não o vi. Scarlett repetiu o nome em sua mente e, de repente, a sala pareceu girar à sua volta, mesmo que ela estivesse deitada imóvel na cama. Ela morava em Boston há 27 anos. Tinha ouvido esse nome em notícias sobre o crime organizado, em sussurros assustadores sobre o submundo e em lendas urbanas sobre um chefe da máfia que controlava metade da cidade. Vincent Moretti, ela lembrou-se, o homem que a polícia não ousava tocar, o homem a quem os políticos se curvavam, o homem cujo nome sozinho fazia até os homens mais durões tremerem. E esse homem sentava-se no seu pequeno café há 8 meses, pedindo café preto e deixando gorjetas generosas, fingindo ser um homem normal chamado Marcus, quando na verdade era a figura mais temida de todo o Nordeste. Scarlett voltou o olhar para a janela, onde as luzes da cidade cintilavam como estrelas cadentes. Tentou absorver a verdade sem deixar o pânico dominá-la. Mas por que um chefe da máfia se importaria com a gerente de um café? Por que investiria tempo e dinheiro para proteger ela e a sua irmã? E, o mais importante, o que ele queria dela? A porta se abriu e Marcus entrou. Não, era Vincent Moretti, os seus olhos a encontrando imediatamente, como por instinto. Quando os seus olhares se cruzaram, ela soube que ele tinha percebido que ela sabia. O silêncio entre eles era pesado como chumbo. Scarlett compreendeu que, embora estivesse diante do homem mais perigoso que já conhecera, não tinha medo. Sentia apenas uma necessidade dolorosa de ouvir a verdade, por mais assustadora que fosse. Vincent fechou a porta atrás de si, ficou de costas contra a madeira fria por um momento e observou Scarlett, com os olhos de um homem, a preparar-se para uma batalha que não tinha a certeza de poder vencer. «Quem é você?» perguntou Scarlett diretamente, com uma voz tão calma que o surpreendeu. «Quem é você realmente? E por que me mentiu durante 8 meses?» Vincent aproximou-se, puxou a cadeira familiar para si e sentou-se. Mas, desta vez, não pegou na mão dela.
Não a tocou porque sentiu que já não tinha o direito de o fazer, até que ela soubesse a verdade. O meu nome verdadeiro é Vincent Moretti, disse ele com uma voz baixa e calma, como se estivesse a ler a sua própria sentença. Tenho 36 anos e estou à frente do que as pessoas chamam de organização mafiosa que controla a maior parte das atividades do submundo no nordeste dos Estados Unidos. Fez uma pausa, à espera de um grito, à espera que ela carregasse no botão para chamar uma enfermeira, à espera que o horror aparecesse nos seus olhos. Mas Scarlett apenas olhou para ele com uma estranha atenção, como se estivesse a tentar ler as páginas ocultas da sua alma. Fiz coisas terríveis, Scarlett, continuou Vincent, quando o silêncio dela se prolongou. Mandei matar pessoas. Destruí as vidas daqueles que ousaram opor-se a mim. Construí um império baseado no medo e na violência, e não posso mudar o passado. Então por quê? Perguntou Scarlett. Por que alguém como você se importaria com uma rapariga que faz café? Por que passar 8 meses fingindo ser um cliente regular quando você pode ter tudo o que quiser com um aceno de cabeça? Vincent sentiu como se alguém estivesse apertando seu coração com um punho enquanto tentava expressar sentimentos que havia enterrado por 20 anos. Vi-te pela primeira vez há 8 meses. A sua voz suavizou-se de uma forma que nem mesmo Lorenzo teria reconhecido. Parei no teu café por mero acaso porque ficava no caminho para uma reunião. Quando me entregaste aquela chávena de café com aquele sorriso, cansado e triste, mas caloroso o suficiente para me fazer esquecer quem eu era, soube que estava em apuros. Ele levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a cidade perdida na noite. Milhares de pessoas viviam as suas vidas sem saber que o chefe da máfia mais temido da região estava a confessar o seu amor como um adolescente. Voltei no dia seguinte e no dia depois disso, e assim por diante durante 8 meses. Vincent continuou. Eu pedia cafés que não precisava. Ficava sentado por horas só para ver você trabalhar, ouvir o seu riso, sentir que o mundo não era completamente sombrio, como eu sempre acreditei que fosse. Scarlett não disse nada, apenas ouviu, sem tirar os olhos das costas dele, sombreadas contra a janela. Eu mandei investigar Thomas Webb, ele continuou, sua voz endurecendo ao pronunciar o nome. Mas o seu cadastro estava limpo. O seu cunhado, que era polícia, tinha feito um excelente trabalho a encobrir os seus rastros, e eu fui tolo o suficiente para acreditar que só tinhas o fardo de cuidar de uma irmã doente. Não vi a verdade mesmo debaixo do meu nariz. Ele virou-se para ela, e no show e na luz fraca do hospital, Scarlett viu algo que não esperava. Dor verdadeira nos olhos do homem que toda a cidade temia. Quando recebi a chamada naquela noite a dizer que estavas no hospital com ferimentos graves, disse Vincent, com a voz a falhar como se cada palavra lhe rasgasse a garganta. Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e a tivesse torcido. Eu tinha falhado em proteger a única pessoa que realmente queria proteger e jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. Ele voltou para a cadeira, sentou-se e olhou diretamente nos olhos dela com uma sinceridade que nunca havia demonstrado a ninguém em sua vida adulta. Não estou a pedir que perdoe o que fiz ou quem eu sou, disse ele. Só quero que saiba a verdade. Depois de saber a verdade, você tem o direito de decidir o que quer. Se quiser que eu desapareça da sua vida, eu desaparecerei. Continuarás protegida. A tua irmã continuará a ser cuidada. Nunca mais aparecerei diante de ti, se é isso que desejas. O silêncio que se seguiu estendeu-se como uma corda tão esticada que estava prestes a partir. Vincent, um homem que ordenara execuções sem pestanejar, ficou ali sentado à espera do julgamento de uma mulher de 27 anos com costelas partidas e o coração despedaçado. Scarlett olhou para Vincent por tanto tempo que ele começou a pensar que ela tinha decidido não falar nada, que o seu silêncio seria a sua resposta. Uma porta a fechar-se silenciosamente entre eles. Mas então ela fez algo que ele não esperava. Ela não gritou. Ela não chamou a segurança. Ela não olhou para ele com o horror para o qual ele se tinha preparado. Em vez disso, ela apenas suspirou e fez uma pergunta que o pegou completamente de surpresa. Thomas, disse ela com uma voz estranhamente calma, como se estivessem a discutir o tempo em vez do homem que a torturara durante 15 anos. Disseste que ele nunca mais me tocaria. O que lhe fizeste? Vincent estudou o rosto dela, procurando medo ou repulsa. Mas tudo o que viu foi curiosidade fria
e algo mais profundo e sombrio a arder nos olhos castanhos que antes só conheciam a gentileza. Ele assinou uma confissão completa. Vincent respondeu, escolhendo a verdade porque ela merecia. 17 páginas detalhando todos os crimes que ele havia cometido contra ela e todas as outras mulheres antes dela. Temos um vídeo dele admitindo tudo, e essa confissão garantirá que ele nunca mais veja a luz do dia como um homem livre. Outras mulheres? Repetiu Scarlett. Vincent viu os dedos dela apertarem a borda do cobertor, como se ela estivesse a conter uma raiva que havia sido reprimida por muito tempo. Quantas? 5 antes de ti, respondeu ele honestamente. 2 ex-namoradas, uma ex-mulher, a filha dela e uma colega. Todas abusadas por ele e todas silenciadas pelo cunhado dele, que é polícia, Richard Webb. Scarlett fechou os olhos e Vincent viu uma única lágrima escorrer pela sua bochecha. Mas não era uma lágrima de fraqueza. Era uma lágrima de alívio após 15 anos de sofrimento finalmente serem reconhecidos como reais. Eu não era a única, sussurrou ela, como se falasse para si mesma. Todos esses anos, pensei que tinha feito algo errado. Pensei que merecia isso porque não era boa, obediente ou perfeita o suficiente para agradá-lo. Mas acontece que ele fez isso com muitas outras pessoas. Vincent queria estender a mão para ela, pegar a sua mão e puxá-la para os seus braços, dizendo-lhe que não era culpa dela. Mas conteve-se sem saber se o seu toque ainda seria bem-vindo depois de tudo o que tinha revelado. Então Scarlett abriu os olhos e olhou diretamente para ele com um olhar que ele nunca tinha visto antes. Já não eram os olhos de uma vítima assustada, mas de uma mulher que tinha passado pelo inferno e sobrevivido. Ele merece, disse ela, com uma nova dureza na voz, como um aço temperado no fogo. Ele merece tudo o que lhe vai acontecer na prisão. E espero que viva o suficiente para sentir cada dia dessa sentença. Vincent olhou para ela com espanto, sentindo um orgulho crescer no peito. A rapariga frágil que ele tinha protegido silenciosamente durante 8 meses estava a transformar-se diante dos seus olhos numa mulher com uma coluna de aço e uma vontade inquebrantável. Não és um homem bom, continuou Scarlett, sem tirar os olhos dele. Contaste-me as coisas que fizeste, e não sou ingênua a ponto de pensar que isso é tudo. Mas sabes de uma coisa? Durante 15 anos vivi com um homem que o mundo considerava decente, mas que na verdade era um monstro. Então, talvez eu não acredite mais nas definições do mundo sobre o bem e o mal. Ela fez uma pausa, como se estivesse a ponderar o que estava prestes a dizer. Então, estendeu a mão ilesa, com a palma para cima, na beira da cama, como se convidasse Vincent a segurá-la. Ele mal ousava acreditar que era real. Tu protegeste-me quando ninguém mais o fez, disse ela suavemente, mas com firmeza. Cuidaste da minha irmã quando eu não pude e deste-me algo que eu nunca tinha tido antes. Uma escolha. Por isso não desapareças, Vincent Moretti. Pelo menos ainda não. Vincent olhou para a mão que ela tinha colocado aberta na beira da cama. Era um pequeno convite, mas tinha mais peso do que qualquer contrato multimilionário que ele já tivesse assinado. Lentamente estendeu a mão e colocou-a sobre a dela, sentindo o calor da sua pele frágil fluir para os seus dedos calejados como uma corrente suave. Precisas de saber que esta não é uma decisão que tenhas de tomar agora, disse ele suavemente, o polegar traçando inconscientemente pequenos círculos nas costas da mão dela. Acabaste de passar por um trauma físico e emocional grave, e não quero que tomes nenhuma decisão enquanto não estiveres completamente em ti. Scarlett apertou a mão dele levemente em resposta silenciosa, e Vincent sentiu o coração acelerar de uma forma que não sentia por ninguém há 20 anos. Mas quero que saibas que, seja qual for a tua escolha, terás opções reais, não os becos sem saída em que foste forçada a viver toda a tua vida, continuou ele. Respirando fundo, como se preparasse para saltar de um precipício, começou a traçar os caminhos que poderia abrir para ela. A primeira opção, disse ele, é deixar tudo para trás. Deixar Boston, deixar o teu passado e deixar-me também. Posso dar-te uma identidade completamente nova. Um passaporte, uma carta de condução, um histórico de crédito. Tudo. Podes ir para qualquer lugar do mundo, com dinheiro suficiente para garantir que nunca mais terás de te preocupar com finanças. A Lily irá acompanhar-te, e a cirurgia dela será realizada pelos melhores médicos, onde quer que decidas te estabelecer. Scarlett ouviu em silêncio,
sem tirar os olhos do rosto dele, como se tentasse ler o que ele não estava a dizer. A segunda opção, continuou Vincent. Se quiseres ficar em Boston e levar uma vida normal, podes continuar a gerir o teu café ou fazer o que quiseres. Eu vou garantir que estejas protegida à distância. Nunca vais ver o meu pessoal, mas eles estarão sempre lá, e eu vou manter a distância. Não terás de me ver novamente se for isso que quiseres. Ele fez uma pausa. Scarlett percebeu que havia uma terceira opção que ele hesitava em mencionar, como se tivesse medo de que, ao dizê-la em voz alta, ela pensasse que ele estava a pressioná-la. E a terceira opção? Perguntou ela baixinho, com a curiosidade estampada no rosto. Vincent olhou nos olhos dela, e naquele momento não era mais o chefe da máfia frio que a cidade temia. Era apenas um homem diante da mulher que amava, com o coração exposto e vulnerável. A terceira opção, disse ele em voz baixa, é entrar no meu mundo, viver sob a minha proteção direta e tornar-se parte do império que construí. Teria tudo o que o dinheiro e o poder podem comprar, mas também enfrentaria a escuridão, o perigo e compromissos morais que alguém tão bom como você talvez nunca aceitasse. Ele afrouxou o aperto na mão dela, como se tivesse medo de segurá-la com muita força ou de pedir demais. Não espero que escolhas a terceira opção, disse ele honestamente. Na verdade, acho que deves escolher a primeira. Deixa tudo para trás e começa uma nova vida, livre de mim e do teu passado. É isso que uma pessoa inteligente faria. Mas eu não sou inteligente, respondeu Scarlett. Pela primeira vez desde que acordou, um pequeno sorriso apareceu nos seus lábios marcados por cicatrizes. Vou pensar nas suas opções, mas preciso de tempo e preciso de ver a Lily antes de tomar qualquer decisão. 2 dias após essa conversa, quando os médicos confirmaram que Scarlett estava bem o suficiente para viajar uma curta distância, Vincent organizou-se para levá-la à clínica privada, onde Lily estava a ser tratada. A comitiva de 3 SUV pretos percorreu as ruas frescas de outono de Boston. Scarlett sentou-se no banco de trás ao lado de Vincent, olhando pela janela sem realmente ver nada. Sua mente estava cheia de perguntas sobre a irmã. A clínica onde chegaram não se parecia com nenhum hospital que ela já tivesse visto. Parecia mais uma grande propriedade do que um local de tratamento, com seus jardins cuidadosamente aparados e arquitetura clássica, fazendo-a sentir como se estivesse entrando em um mundo completamente diferente. Vincent ajudou-a a sair do carro, colocando o braço levemente em volta da sua cintura para apoiá-la, já que as suas costelas ainda estavam a sarar, e conduziu-a por um corredor tão imaculado que parecia brilhar sob as luzes suaves. Quando chegaram ao quarto 32, Scarlett viu Lily sentada na cama a ler. O seu coração se partiu em 1000 pedaços quando a sua irmã de 19 anos olhou para cima, com o rosto iluminado pela mais pura alegria. "Scarlett!" gritou Lily, saltando da cama e correndo em direção à irmã tão rapidamente que uma enfermeira que estava por perto teve de lembrá-la de cuidar do coração. Elas se abraçaram. Scarlett chorou silenciosamente enquanto segurava o corpo magro, mas quente, da irmã nos braços. Lily também chorou, as lágrimas caindo no ombro de Scarlett como chuva de primavera. "Eu estava tão preocupada", sussurrou Lily no ouvido de Scarlett. "Disseram-me que tinha sofrido um acidente, mas eu sabia que não era verdade. Eu sabia que tinha sido o Thomas. Sempre soube que ele faria algo terrível um dia." Scarlett abraçou-a com mais força, sentindo-se culpada ao pensar em todos os anos em que tentara esconder a verdade de Lily e proteger a sua inocência da escuridão da sua casa. Então, Lily levantou a cabeça e o seu olhar percorreu o ombro de Scarlett até Vincent, que estava parado em silêncio junto à porta. Para a surpresa de Scarlett, não havia medo no seu olhar, apenas curiosidade e algo parecido com gratidão. "É ele, não é?" perguntou Lily suavemente. "O homem que enviou pessoas para nos proteger." Scarlett virou-se para Vincent, surpresa, e depois voltou-se para a irmã. A pergunta estava clara nos seus olhos. "Eu vi-os", explicou Lily. "Os homens do lado de fora do meu apartamento, no café em frente ao local onde trabalhas. Eu os vi no hospital também, quando fui fazer meus exames de rotina. Eles achavam que eu não tinha percebido, mas eu sabia que eles estavam lá. Eu sabia que alguém estava a proteger-nos, mesmo sem saber quem ou por quê." Scarlett olhou para Vincent e viu-o olhando para o chão,
parecendo um menino que tinha sido pego fazendo algo que não queria admitir. Eu sabia, disse ele baixinho com um raro traço de constrangimento. Tentei mantê-los escondidos, continuou, mas parece que a tua irmã é mais perspicaz do que eu pensava. Lily aproximou-se de Vincent. O seu corpo pequeno parecia uma boneca ao lado do homem alto. Ela fez o que nenhum dos 400 homens de Vincent jamais ousaria fazer. Ela pegou na mão dele. Obrigada, disse Lily simplesmente. Obrigada por proteger a minha irmã quando mais ninguém o fez. E obrigada por me dar a oportunidade de fazer a cirurgia. Não sei quem é nem por que fez tudo isto, continuou ela, mas sei que é uma boa pessoa, independentemente do que o mundo pensa de si. Vincent ficou ali parado com a pequena mão de Lily na sua. Pela primeira vez na vida, o temido chefe da máfia do Nordeste não sabia o que dizer. Naquela noite, Scarlett estava deitada no familiar quarto do hospital, com os olhos bem abertos, olhando para o teto, enquanto memórias dolorosas dos últimos 15 anos passavam pela sua mente como um filme sem botão de parar. Ela lembrou-se do dia em que a sua mãe morreu e da sensação de vazio que sentiu aos 12 anos, quando estava ao lado do caixão, percebendo que teria de enfrentar o mundo sozinha a partir de então. Ela lembrou-se da primeira bofetada de Thomas e de como ele se desculpou depois, dizendo que estava apenas tenso por causa do funeral. Lembrava-se de acreditar nele porque era muito jovem para entender que os pedidos de desculpas de um agressor não valem nada. Lembrava-se dos anos que se seguiram, as noites em que chorava sozinha no quarto, com o corpo a doer, as manhãs em que cobria os hematomas com maquilhagem antes de ir para a escola. Lembrava-se das mentiras que contava às amigas sobre ter caído das escadas ou batido numa porta. Lembrava-se de Lily, a sua irmã mais nova, que nasceu com um coração frágil. Ela jurara protegê-la a todo custo, mas essa promessa se tornara a corrente que a mantivera presa àquela casa infernal por tantos anos. Thomas controlava o seguro médico de Lily, então ela se lembrava das vezes em que quis fugir, das vezes em que ficou em uma ponte, olhando para a água escura, imaginando se a morte seria mais fácil do que a vida. Mas a imagem de Lily sempre a trazia de volta, lembrando-a de que alguém ainda precisava dela e que ela não podia desistir. Agora, após 15 anos de resistência, ela estava ali deitada com as costelas partidas e o coração despedaçado. No entanto, estranhamente, ela não sentia o mesmo desespero de antes. Em vez disso, sentia um fogo a arder dentro dela. Um desejo feroz não de fugir mais, mas de nunca mais ter de fugir. Pensou nas 3 opções que Vincent lhe tinha dado. Uma nova vida com uma identidade falsa numa cidade distante, regressar à sua antiga vida com proteção à distância e entrar no mundo dele e na escuridão sobre a qual ele a tinha avisado. Percebeu que não tinha medo da escuridão porque já vivia nela há 15 anos. A escuridão de Thomas Webb era pior do que qualquer coisa que o submundo pudesse oferecer, e pelo menos no mundo de Vincent, ela não seria mais uma vítima indefesa. Quando a primeira luz do amanhecer penetrou pela fresta das cortinas, Scarlett já tinha tomado sua decisão. Uma estranha sensação de alívio a invadiu, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Vincent entrou no quarto às 7 horas, como fazia todos os dias, trazendo café e doces do café favorito dela. Ele parou quando a viu sentada contra os travesseiros, com um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto antes. Pensei a noite toda, disse Scarlett, antes que ele pudesse falar. Sobre as escolhas que me deu, sobre a minha vida, sobre quem quero me tornar. Vincent pousou o pequeno almoço e aproximou-se com o coração a bater mais rápido por causa de uma preocupação que não queria admitir. Não quero desaparecer, continuou Scarlett, com a voz mais firme do que nunca. Não quero fugir nunca mais. Tenho fugido há 15 anos e isso só me trouxe dor. Olhando diretamente nos olhos de Vincent, ela revelou não a rapariga frágil que era antes, mas uma mulher renascida das cinzas do seu passado. Quero ser forte, disse ela. Não quero nunca mais me sentir impotente, como me senti quando Thomas me bateu. Quero o poder de proteger a mim mesma e as pessoas que amo. Se o teu mundo pode me dar isso, então estou disposta a entrar nele. Vincent olhou para ela, a mulher que ele amava à distância há 8 meses, a mulher que ele acreditava que fugiria dele assim que soubesse a verdade, agora estava diante dele e escolhia o seu mundo com os olhos abertos e o coração destemido. Tens a certeza?
perguntou ele, com a voz rouca de emoção. Esta não é uma decisão que se pode voltar atrás. Depois de entrar no meu mundo, nunca mais poderá voltar totalmente a uma vida normal. Nunca tive uma vida normal, respondeu Scarlett, sorrindo pela primeira vez desde que acordara. Portanto, não tenho nada a perder e tudo a ganhar. Uma semana depois de Scarlett tomar a decisão que mudou a sua vida, os médicos finalmente concordaram em dar-lhe alta, com a condição de que continuasse a descansar e voltasse para check-ups regulares para monitorizar a cicatrização das suas costelas. Naquela manhã, ao sair pela porta principal do Mercy General Hospital, com Vincent ao seu lado e Lily segurando sua outra mão, ela ficou surpresa com a cena que se apresentava diante dela. 12 SUVs pretos reluzentes estavam alinhados ao longo da rua em frente ao hospital, com os motores já ligados e homens de ternos pretos em pé, rígidos, ao lado de cada veículo, como sentinelas silenciosas. Scarlett olhou para Vincent, surpresa e confusa. Ele apenas encolheu os ombros, com um raro sorriso no rosto normalmente frio. Agora fazes parte da organização, disse ele baixinho. E a organização protege os seus com tudo o que tem. A comitiva percorreu as ruas de Boston na fresca manhã de outono. Scarlett sentou-se entre Vincent e Lily no terceiro veículo, observando pela janela enquanto a cidade onde vivera por 27 anos lentamente desaparecia lá atrás dela, como o encerramento de um capítulo antigo. Eles deixaram o centro da cidade e passaram por subúrbios verdes, onde as casas se tornavam mais escassas e elegantes, até que o comboio entrou numa estrada privada protegida por um enorme portão de ferro e 2 postos de controlo com funcionários 24 horas por dia. A propriedade de Vincent apareceu diante de Scarlett como um castelo de conto de fadas. Tinha 3 andares, com arquitetura clássica europeia, colunas brancas altas e jardins perfeitamente aparados, que se estendiam por todos os lados. No centro do pátio da frente havia uma fonte de mármore. Lily não conseguiu conter o seu espanto ao ver a sua nova casa, com os olhos arregalados enquanto tentava absorver cada detalhe. O seu antigo apartamento caberia num canto deste lugar, e Scarlett sentiu uma estranha tontura ao passar pelas enormes portas de carvalho no interior. O interior era ainda mais impressionante do que o exterior. Pisos de mármore polido, pinturas de artistas famosos a adornar as paredes, enormes lustres de cristal a projetar uma luz quente dos tetos altos, e uma grande escadaria em espiral a levar aos andares superiores. No entanto, o que mais surpreendeu Scarlett não foi o luxo, mas o calor inesperado do espaço. Os sofás pareciam macios e convidativos. A lareira crepitava suavemente e havia até um recanto de leitura com prateleiras de madeira que chegavam até o teto, cheias de livros. Preparei quartos para vocês duas, disse Vincent enquanto os conduzia para o andar de cima. O quarto de Lily fica no 2º andar, perto da equipa médica de plantão, para que possam ajudar imediatamente se ela precisar de alguma coisa. O quarto de Scarlett ficava no 3º andar, ao lado do quarto de Vincent. Se isso a incomoda, disse ele, posso providenciar outra coisa. Scarlett olhou nos olhos dele e viu o cuidado genuíno por trás da aparência fria que ele mostrava ao mundo. Ela balançou a cabeça suavemente. Para mim está tudo bem, disse ela, surpresa ao perceber que realmente estava. Ansiosa para explorar o seu novo quarto, Lily saiu a correr, os seus passos ecoando pelo corredor, como uma melodia alegre que a casa talvez não ouvisse há muito tempo. Scarlett ficou junto à janela do seu quarto e olhou para os vastos jardins, onde os jardineiros estavam a aparar as sebes. Percebeu que, pela primeira vez em 15 anos, estava a respirar sem sentir um peso no peito. Estava a olhar para o futuro sem medo. Esta era a sua nova vida. Era estranha e assustadora de uma forma completamente diferente de tudo o que ela tinha vivido antes. Mas também estava cheia de promessas e possibilidades. Quando Vincent se aproximou e ficou ao lado dela em silêncio, ela soube que tinha feito uma escolha certa. Os primeiros dias na propriedade passaram numa estranha mistura de luxo e inquietação. Scarlett estava lentamente a adaptar-se a um quarto 10 vezes maior do que o antigo, às refeições preparadas por um chefe particular e aos funcionários corteses que faziam uma leve reverência sempre que ela passava. No entanto, havia uma coisa que o dinheiro não podia comprar: um sono tranquilo.
Na primeira noite, acordou às 2 da manhã com um grito preso na garganta, a camisa de dormir de seda encharcada de suor e o coração a bater forte, enquanto a imagem de Thomas com o punho levantado ainda ardia na sua mente. Sentou-se ofegante na escuridão desconhecida, tentando convencer-se de que ele estava na prisão e não poderia mais magoá-la, mas o seu corpo recusava-se a ouvir a razão. Ainda tremia como se estivesse à espera do próximo golpe. Então ouviu um som fraco do lado de fora da porta, um pequeno ruído, como alguém a mexer-se numa cadeira. E em vez de medo, uma estranha curiosidade puxou-a da cama em direção à porta. Quando abriu a pesada porta de carvalho, viu Vincent sentado numa poltrona do lado de fora do seu quarto. A cabeça dele estava ligeiramente inclinada para trás e os olhos fechados, como se tivesse adormecido enquanto vigiava. Ele acordou instantaneamente ao som da porta a abrir, o seu olhar perspicaz percorrendo-a num instante para verificar se ela não estava ferida, antes de suavizar quando a viu ali parada com uma camisa de dormir amarrotada e o cabelo despenteado. "Não consegues dormir", disse ele. "É mais uma observação do que uma pergunta." Scarlett acenou com a cabeça, sem se preocupar em perguntar como ele sabia, já que o seu choro abafado certamente tinha atravessado a parede, por mais que ela tivesse tentado contê-lo. Ela também não perguntou por que ele estava sentado ali no meio da noite, em vez de dormir no seu próprio quarto, que ficava a poucos passos de distância. Ela estava a começar a entender que Vincent demonstrava carinho não com palavras, mas com ações e uma presença silenciosa que não pedia nada em troca. "Queres entrar?" perguntou ela, com a voz rouca de tanto chorar durante o sonho. "Acho que não consigo voltar a dormir. Ficar sentada sozinha no escuro está a deixar-me louca." Vincent levantou-se sem dizer nada e seguiu-a para dentro. Sentou-se na poltrona junto à janela, enquanto ela voltava para a cama e se enrolava debaixo dos cobertores como uma criança à procura de segurança. Começaram a conversar, começando com pequenas perguntas sobre a vida um do outro e gradualmente passando para tópicos mais profundos, à medida que a noite criava uma espécie de abrigo que tornava mais fácil revelar segredos. Vincent contou-lhe sobre a sua infância, sobre o seu pai ter sido morto diante dos seus olhos quando ele tinha 13 anos, e como ele foi forçado a crescer da noite para o dia, transformando a dor em força para se vingar e construir o império que o seu pai havia começado. Scarlett contou-lhe sobre a sua mãe, os dias felizes antes da sua morte e como ela costumava cantar para ela dormir todas as noites, dizendo que um dia Scarlett encontraria um homem que a amaria o suficiente para protegê-la de toda a escuridão do mundo. Eles falaram de sonhos destruídos e cicatrizes invisíveis, que doem mais do que as da pele, da solidão das pessoas que precisam ser fortes enquanto se partem por dentro. Quando o amanhecer começou a atingir o céu do lado de fora da janela, Scarlett percebeu que tinha parado de tremer sem perceber. A presença de Vincent tinha afastado a sombra de Thomas de uma forma que nenhuma fechadura ou parede jamais poderia. Ela levantou-se da cama, caminhou até onde ele estava sentado, perto da janela, e fez algo que não pensava ter coragem de fazer. Ela inclinou-se e deu um leve beijo de borboleta na bochecha dele. "Obrigada", sussurrou ela. "Obrigada por estar aqui. Obrigada por não ter ido embora quando as coisas ficaram difíceis. Obrigada por me mostrar que nem todos os homens são como Thomas." Vincent ficou paralisado, como se aquele pequeno beijo o tivesse transformado em pedra. Então ele levantou a mão para tocar o lugar onde os lábios dela haviam estado. Scarlett viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto em ninguém que a olhasse antes. Respeito, ternura e um amor tão profundo que a deixou sem fôlego. 3 meses passaram como um sonho. 3 meses em que Scarlett lentamente aprendeu a viver novamente, em vez de simplesmente existir. 3 meses em que as feridas em seu corpo sararam e as de sua alma começaram a se curar sob os cuidados pacientes e gentis do homem que o mundo chamava de monstro. Então, o dia do julgamento de Thomas Webb finalmente chegou. Era uma manhã fria de inverno, com uma leve neve a branquear as ruas de Boston, como se a própria natureza estivesse a tentar cobrir a fealdade que estava prestes a ser revelada. Scarlett ficou diante do espelho no seu quarto e olhou para o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Ela não era mais a rapariga magra com olhos assustados e hematomas rapidamente escondidos. Era uma mulher com um olhar firme
e a postura ereta de alguém que tinha passado pelo inferno e sobrevivido. Vincent entrou e ficou atrás dela, com as mãos pousadas suavemente nos ombros dela. Não precisas de ir se não quiseres, disse ele suavemente. Ninguém está a obrigar-te a enfrentá-lo novamente. Mas Scarlett abanou a cabeça. Ela precisava de fazer isto. Precisava de olhar Thomas Webb nos olhos uma última vez e dizer o que carregava dentro de si há 15 anos. Precisava de encerrar aquele capítulo para poder realmente seguir em frente. Uma comitiva de 8 SUV pretos levou-os ao tribunal do condado de Suffolk, onde repórteres e curiosos se reuniram do lado de fora, já que o caso atraiu a atenção da mídia quando as identidades das outras vítimas foram reveladas. Scarlett entrou no tribunal com Vincent ao seu lado e Lorenzo atrás dela. Ela sentou-se na primeira fila e sentiu os olhos de todos voltados para ela, mas não se importou. Concentrou-se apenas na porta lateral, por onde Thomas seria trazido. Quando ele apareceu, Scarlett quase não reconheceu o homem que a atormentara por tantos anos. Thomas Webb era agora apenas uma sombra do homem que outrora a aterrorizara. Ele estava tão magro que as roupas da prisão ficavam largas nele. Os seus olhos estavam encovados e com olheiras, como se não dormisse há semanas. A sua postura estava curvada, como se estivesse completamente quebrado. Ele não ousava olhar para ela. O seu olhar estava fixo no chão, como se um olhar errado pudesse ter consequências terríveis. Scarlett compreendeu que o pessoal de Vincent tinha cumprido a sua promessa. 3 meses na prisão ensinaram a Thomas Webb uma lição que a lei nunca poderia ensinar. O julgamento foi mais rápido do que Scarlett imaginava. Thomas se declarou culpado de todas as 17 acusações, incluindo agressão agravada, violência doméstica sistemática, abuso infantil e várias outras. A sua voz tremia e era quase inaudível enquanto falava. O juiz o condenou a 25 anos sem liberdade condicional. Aplausos surgiram das outras vítimas sentadas nas fileiras de trás. Mas antes de Thomas ser levado, Scarlett levantou-se. A sua voz ecoou pelo tribunal sem a necessidade de um microfone. Gostaria de dizer algumas palavras ao réu, disse ela. O juiz acenou com a cabeça em sinal de permissão, e Scarlett aproximou-se de Thomas, perto o suficiente para que ele tivesse de levantar a cabeça e olhar nos seus olhos pela primeira vez desde aquela noite fatídica. Roubou-me 15 anos da minha vida, disse ela, com uma voz clara e firme como um sino. Roubou-me a infância, a confiança, a fé nas pessoas e quase me roubou a vida. Fez uma pausa, olhando nos olhos que antes estavam cheios de crueldade, mas que agora eram apenas cavidades vazias de medo e desespero. Mas falhou, continuou ela. Não roubou a minha alma. Não roubou a minha capacidade de amar e confiar. E certamente não roubaste o meu futuro, porque ainda estou aqui. Ainda estou de pé. Vou viver uma vida que tu nunca poderias imaginar enquanto apodreceste na prisão. Ela virou-se e afastou-se sem olhar para trás para o homem que outrora fora o seu pior pesadelo. Quando voltou para o seu lugar ao lado de Vincent, sentiu como se um enorme peso tivesse sido tirado dos seus ombros. 15 anos de sofrimento tinham finalmente sido libertados com aquelas palavras. 6 meses após o julgamento, a vida de Scarlett mudou de maneiras que ela nunca ousaria sonhar durante os seus anos mais sombrios. Lily passou por uma cirurgia cardíaca brilhantemente bem-sucedida no principal hospital privado de Boston, onde os melhores médicos do país trabalharam por 8 horas seguidas para reparar o defeito congênito que ela carregava desde o nascimento. Agora, Lily estava a preparar-se para se matricular em uma das universidades mais prestigiadas do Nordeste, com um futuro brilhante pela frente. De pé na varanda da cobertura de Vincent e olhando para a movimentada cidade de Boston, brilhando sob a luz dourada do pôr do sol, Scarlett se perguntou se a mulher de 27 anos, com costelas quebradas, deitada em uma cama de hospital naquela noite, poderia acreditar que estaria ali hoje. Ela não era mais uma pequena gerente de café. Nos últimos 6 meses, Vincent ensinou-lhe tudo sobre o seu império, incluindo as partes legítimas, como as cadeias de restaurantes e hotéis de luxo, empresas imobiliárias e fundos de investimento. Ela provou ser uma aluna rápida, com uma mente afiada para os negócios, impressionando até mesmo Lorenzo. Ela ouviu passos familiares atrás de si e sentiu o calor de Vincent quando ele se aproximou e ficou ao seu lado, passando o braço delicadamente pela sua cintura. "Em que estás a pensar?" perguntou ele suavemente,
a sua voz baixa e calorosa ao lado do ouvido dela, como uma canção de embalar. Scarlett virou-se para encarar o homem que a salvara em todos os sentidos da palavra. O homem que lhe mostrara que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz ainda podia existir. E ela sorriu. Estou a pensar em como a vida é estranha, disse ela. Há um ano eu era uma vítima sem voz, impotente e sem esperança. E agora estou acima da cidade com o homem mais poderoso do Nordeste. Vincent se abaixou e beijou-lhe gentilmente a testa, prometendo-lhe um futuro que construiriam juntos. Você não é apenas a rainha deste império, sussurrou ele. És a rainha do meu coração e passarei o resto da minha vida a garantir que nunca mais terás de ter medo. Scarlett encostou a cabeça ao peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos regulares do homem, que o mundo chamava de monstro, mas que para ela era um anjo da guarda. Ela sabia que tinha encontrado o seu lugar. Outrora fora uma vítima, mas agora era uma sobrevivente. Outrora fora aprisionada na escuridão de outra pessoa. Agora, porém, ela tinha aprendido a dominar a sua própria escuridão. E qualquer um que ousasse tocar nela ou naqueles que ela amava rapidamente, entenderia por que toda a cidade temia o nome Moretti. A história de Scarlett e Vincent tinha chegado ao fim, mas suas lições perdurariam através do tempo. É uma história sobre a força humana diante da adversidade, sobre como nunca é tarde demais para se reencontrar, e sobre como o amor pode florescer em lugares onde parece não haver luz alguma. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que a escuridão não dura para sempre. Às vezes, a salvação vem de onde menos esperamos. Se esta história tocou o seu coração, curta e partilhe este vídeo com os seus entes queridos. Inscreva-se e ative as notificações para não perder as histórias comoventes que trazemos todos os dias. Adoraríamos saber como esta história o fez sentir e se o fez pensar nas pessoas ao seu redor. Já testemunhou alguém superar dificuldades semelhantes? Deixe um comentário para partilhar o que está no seu coração, porque lemos e valorizamos todos os seus comentários. Por fim, desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde e uma vida repleta de alegria e felicidade todos os dias. Obrigado por assistir. Até breve.